Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao... Pode fazer o contracanto. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Boa noite, família Cristo é Vida. Então, culto de Páscoa, domingo, encerramento agora da nossa programação de Páscoa. E eu quero compartilhar com vocês, ainda partindo de Êxodo capítulo 12, como nós falamos hoje de manhã. Você pode procurar na sua Bíblia, inicialmente, tá? Êxodo capítulo 12, e daqui a pouco nós vamos fazer a leitura desse texto com vocês, tá bom? Antes eu quero só mencionar o que foi falado pela manhã, para que a gente possa seguir aí numa linha juntos. Falamos sobre a substituição e a salvação. A substituição foi o Senhor Jesus Cristo que fez por nós,
e assim como o Cordeiro da Páscoa em Êxodo, e a salvação para o povo de Israel lá em Êxodo foi o livramento dos filhos, dos primogênitos, e para nós a nossa salvação em Cristo Jesus é o nosso livramento também, mas não só os primogênitos, mas todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Hoje então eu quero continuar compartilhando com vocês mais uma palavra, mais um momento além da substituição e da salvação. Vamos ler o texto? Êxodo capítulo 12, versículo 15 até o versículo 20. Tá? 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Eu vou parar aqui, na verdade, o nosso texto, mas ele segue até ali pelo versículo 20, falando sobre os chamados pães asmos, né? Ou seja, o pão sem fermento. Esse texto todo vai falar sobre isso, e esse foi também um momento no meio do Êxodo, no meio da saída, no meio da Páscoa, que também, de certa forma, é transferido para o Novo Testamento. De certa forma, é transferido para os ensinos no Novo Testamento. Aqui, especificamente em Êxodo, está falando sobre separar do fermento, ou seja, tirar o fermento da casa. Também fala sobre separar dias. Eram 7 dias que eram separados para aquela celebração. E por último, lá fala também que aquele que não cumprisse com essas determinações deveria ser separado, eliminado do meio do povo. Portanto, a ideia de separação ela é muito comum no texto, e separação está diretamente ligado à santificação, que é uma separação. Então vamos voltar para o Novo Testamento, e o texto que eu quero convidar vocês é aqui em 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5, tá? Nós vamos ler 3 versículos, o versículo 6, 7 e o versículo 8. Na minha versão diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Muito bem, esse texto naturalmente nos lembra da Páscoa, Cordeiro Pascal, e também nos projeta para a ceia do Senhor. O pão, aqui no Novo Testamento, na ceia do Senhor, é um exemplo do corpo de Cristo, que foi entregue por nós. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele está falando sobre um outro princípio relacionado ao pão, que é o pão sem fermento, que no caso é a santificação. Paulo está aplicando a nossa santificação, tá? Portanto, a Páscoa ou a ceia são elementos que é um chamado à santificação. Você vai ver isso como nós lemos lá no texto de Êxodo, né? Separai o fermento, separai até aquele que não quiser fazer a festa, separa. Como também a ceia lá em 1 Coríntios capítulo 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Então, esse exame é um chamado à santificação. A ceia e a Páscoa é um chamado à santificação, ok? Santificação, então, devemos entender dessa forma. Olhando, então, para esse texto aqui que nós vimos, no seu contexto maior, o que está acima, o que está abaixo, 1 Coríntios capítulo 5, acima e abaixo do que nós lemos, apresenta uma série de pecados. E esses pecados que são apresentados aqui, eles vão nos mostrar a necessidade de santificação. Vocês estão entendendo? Vejam comigo no versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Então aqui já está falando de um pecado, a imoralidade. Olhando para o versículo 6, diz: não é boa a vossa jactância. A jactância também era um pecado, eram pessoas orgulhosas, era o orgulho. Tá? E olhando um pouco mais ainda no versículo 10 e o versículo 11, nós vemos uma série de pecados. Refiro-me
com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, aos idólatras. Neste caso terias que sair do mundo, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, ou com esse tal nem ainda comais. Então aqui nós vemos uma série de pecados, né? Imoralidade, jactância, impureza, avareza, roubadores, idolatria, maldizentes, beberrões. E essa série de pecados está aí no meio dessa chamada para lançar fora o fermento. Ou seja, a santificação é você se separar de todas essas formas de pecados que estão descritos aqui e, é claro, outras mais também que a palavra de Deus diz que nós devemos nos separar destas formas todas de pecado. Por essa razão, ou seja, devido a esses pecados e a tantos pecados que permeiam as nossas vidas, é necessário a nossa santificação, tá? Voltando então para o capítulo 5 aqui, olhando para o texto que inicialmente eu li com vocês, tá bom? O versículo 6, 7 e o versículo 8. Nós vamos ver algumas verdades com relação à nossa santificação. E a primeira verdade que nós encontramos aqui é que basta um pecado. Versículo 6. Versículo 6 diz: não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a toda a massa. Ou seja, basta um pecado para que a pessoa seja pecadora. Há um conjunto muito grande aí de várias formas de pecado, mas se eu peco, eu sou pecador. Logo, eu preciso de santificação na minha vida. E basta um pecado para que nós precisemos de santificação. Aí nós encontramos ainda no versículo 7 agora, lançai fora o fermento. É um mandamento. É um chamado para a santificação onde nós temos obrigação. Entendemos muitas vezes que o mandamento é simplesmente o que Jesus diz, né? Ide por todo mundo. Isso é um mandamento que eu tenho que cumprir. Mas não é bem assim. Porque santificação também é um mandamento. Lançai fora o fermento. Então, somos chamados a assumir o compromisso de santificação, renunciando, abandonando, nos arrependendo, pedindo perdão, deixando o pecado. Lançai fora. A terceira verdade que nós vemos aqui é uma verdade que parece assim meio difícil de compreender. Ainda nesse versículo 7, quando diz assim, a fim de que, versículo 7, perdão, como sois de fato, sem fermento. Vamos ler o contexto maior do versículo 7. Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato. Ou seja, eu lanço fora o fermento para eu ser nova massa, que eu já sou. O que Paulo quer nos ensinar aqui é o seguinte, é que nós somos santos em Cristo Jesus, mas muitas vezes queremos nos relacionar, queremos viver, alimentar o pecado na nossa vida. Mas para viver a plenitude da santificação, nós precisamos abandonar, deixar o pecado. Então ele fala, lança fora para que você seja santo, como de fato você já é. Mas muitas vezes não vivemos essa santificação. Em quarto lugar, a quarta verdade que nós vemos aqui, por que nós podemos nos santificar? Tá? Versículo 7 ainda, a parte final lá do versículo 7. Tá? Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Podemos nos santificar não porque nós podemos de nós mesmos, mas porque Cristo já fez tudo o que era necessário para que nós nos santifiquemos. Assim como o Cordeiro da Páscoa foi imolado e através do sacrifício daquele cordeiro, do seu sangue que foi aspergido, o povo de Israel pôde ser separado do Egito, separado de Faraó e viver uma nova vida com Deus, uma vida diferente ali com o Senhor. Em Cristo Jesus, nós podemos então nos santificar, mas isso não é propriedade nossa, isso não é de nós mesmos. Ainda indo para o versículo 8, nós vemos uma quinta verdade. Podemos celebrar. Por isso, celebremos a festa. Nós só podemos celebrar, só podemos nos alegrar, só podemos ter paz com a santificação.
Por isso, muitas vezes ficamos tristes ou ficamos apreensivos, preocupados, desanimados, frios na nossa vida espiritual, por falta de santificação, por um pecado, um pouco de fermento que leveda toda a massa. Portanto, nós devemos então nos santificar para ter a alegria do Senhor, para celebrarmos ao Senhor, para poder celebrar a festa. Somente livres do Egito e da garra de Faraó, o povo de Israel no deserto pôde celebrar, o que na verdade era o grande propósito de Deus para o povo, a celebração, como Deus que procura verdadeiros adoradores. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus manda Moisés falar para o povo de Israel, sai, ou melhor dizendo, deixa sair. Deus fala para Moisés e Moisés tinha que falar para Faraó, deixa sair o meu povo. Deixa sair meu povo para que me preste culto. E esse sempre foi o propósito final de Deus, ser cultuado, ser louvado, ser glorificado, e isso também para nós é uma grande alegria. Em último lugar, em sexto lugar, quero fechar esta palavra falando sobre santificação, o que nós podemos fazer. O que você pode fazer definitivamente para mudar, para ser santificado como Deus quer que nós sejamos. O versículo 8 ainda, na parte final dele, diz assim, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com o asmo da sinceridade e da verdade. Abandonando a maldade, que é um sentimento interno do nosso coração, abandonando a malícia, que é a maldade praticada, eu fazer com maldade. Abandonando isso, nós podemos ter a santificação. Por outro lado, apegando-nos ou praticando, vivendo a sinceridade e a verdade. A sinceridade é do coração, que é externada pela verdade que nós devemos viver. Então observe como estão as suas atitudes, maldade, malícia, sinceridade e verdade. Assim nós podemos construir uma santificação para as nossas vidas, transformando o nosso comportamento, transformando o que nós fazemos. É necessária a santificação? É necessário. Por quê? Por causa do pecado. É possível a santificação? É possível. Por quê? Porque Jesus pagou pelos nossos pecados. O Cordeiro, ele foi imolado. Então nós devemos apenas o quê? Tomar um posicionamento, lançar fora o fermento e viver uma vida em santificação. Um fermento leveda toda a massa. Mas se nós nos arrependermos e nos voltarmos para Deus, nós podemos viver felizes, celebrando ao Senhor, alegres, perdoados e santificados. Por quê? Porque o Senhor nos substituiu na morte. Porque o Senhor nos salvou eternamente. E enquanto neste mundo, nós podemos viver a nossa santificação diária. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Amém. Calvário, Cruzes, execução, morte, noite, lágrimas, observadores, gemidos, feridas, inchado, poeira, marcado, sangue, pregos, pá, 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 pá. Ouçam os martelos a soar naquela cruz, os pregos que o ferirão, libertaram-nos. Pode parecer muito estranho me alegrar, mas tudo planejado foi por Deus para nos salvar. Ouçam os martelos e celebrar. Ouçam
mãos preciosas que a muitos fez curar, agora estão pregadas numa dor sem par. E seus pés que a tantos lugares viajou, estão feridos por amor, Cristo se entregou. Ouçam os martelos e celebrai. Ouçam os martelos e agradeça. Ouçam os martelos, pois através da rude cruz nós fomos salvos no sangue de Jesus. Ouçam os martelos e celebrai. Ouçam os martelos e agradeça. Ouçam os martelos, pois através da rude cruz nós fomos salvos no sangue de Jesus. Ouçam os martelos e celebrai. Ouçam os martelos e celebrai. Ouçam os martelos e Então, irmãos, vamos ao encerramento, vamos à conclusão do nosso culto de hoje. E mesmo na distância, estamos muito felizes em poder compartilhar esta Páscoa, né? Este ano bem diferente, bem atípico, mas a nossa oração é que cada família, onde está, possa celebrar ao Senhor e se alegrar na nossa salvação, na nossa santificação, porque Jesus Cristo se colocou no nosso lugar, sendo a nossa substituição. Muito bem. As informações. Quarta-feira, culto da família. Novamente estaremos com um outro vídeo. Para quem acompanhou, João 10, nós vamos apenas dar continuidade. Temos outros princípios para aplicar ali sobre o bom pastor. Tá? Então, quarta-feira, às 7, 7h30, nós estaremos colocando lá o vídeo para todas as nossas famílias, tá certo? Quero também orar, nós não falamos de manhã, mas eu quero mencionar agora e orar pela Gabi, né? A Gabi que essa semana completou seus 15 anos, para ela nunca mais esquecer, né? Num período desse, todo mundo vai lembrar, viu, Gabi? Então é mais inesquecível do que se tu fizesse a festa, talvez, viu? Pensa dessa forma, acho que vai te ajudar, mas nós nos alegramos contigo e que Deus abençoe a tua vida, a tua família, a tua avó, a Rosa aí, o Luiz, tá? Todos vocês, Deus abençoe, vamos orar agradecendo pela tua vida também. E nessa quarentena, irmãos, vamos manter a nossa fé, a nossa vida, vamos cuidar um dos outros. Já começamos, né, um novo mês, queremos muito abençoar as famílias que têm as necessidades, tanto com a cesta básica, quanto com o sustento mesmo. Então, que Deus nos abençoe e cada membro da nossa família cristã, da nossa igreja, possa ser fiel nas suas contribuições também, e isso é muito necessário para ajudarmos, principalmente nesse momento, ajudarmos alguns aí, tá bom? A nossa oração, a minha oração tem sido, e eu quero que os irmãos também reflitam sobre isso, é pela cura, né? Nós temos ouvido aí as informações, tem a cloroquina, tem aí uma substância anticoagulante, né, que é usado para o tratamento de trombose. Não sei
como as coisas vão realmente acontecer, mas nós oramos para que Deus dê a inteligência, a habilidade para os homens que atuam na área da saúde e que Deus desperte alguém para termos a cura, ou que esse tempo realmente passe e que a gente possa voltar à nossa vida normal, né? Que Deus nos abençoe assim. Nós vamos orar e agradecemos mais uma vez ao nosso Deus e a cada um dos irmãos. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mesmo estando distantes, cada um na sua casa, nós podemos nesse dia, neste domingo, celebrar a Páscoa, celebrar, ó Deus, lembrando do nosso Cordeiro Pascal, que é o Senhor Jesus Cristo. Lembrando que foi pela substituição, porque Ele se colocou no nosso lugar. Por isso nós podemos obter a nossa salvação, salvação de um perigo eterno, que é a condenação do pecado. E mais que isso, podemos ter o desafio da nossa santificação, onde nós temos partes, responsabilidades a fazer. Meu Deus, quero orar por nossa igreja, lembrando das nossas crianças, lembrando dos nossos adolescentes e jovens, lembrando dos casais, lembrando de cada família e cada um nas suas circunstâncias, que o Senhor nos ajude, Pai, a nos santificarmos nesses dias, vivermos uma vida santa uns com os outros e perto do Senhor também. Abençoa, Senhor, a vida da Gabi, que nesses dias o Senhor tem renovado mais um ano de vida para ela e um momento tão especial na vida dela, que é os 15 anos. Nós oramos por ela e pedimos a Tua bênção para essa nova fase, esse novo ano na vida dela, assim como por toda a sua família, Pai. Abençoa a nossa sociedade, a nossa cidade, abençoa o nosso estado, o nosso país, abençoa, Senhor, a Tua igreja e todos os povos em volta deste mundo, principalmente por conta desta pandemia, e que o Senhor, ó Deus, possa dar habilidade, inteligência, destreza aos cientistas, pessoas que estão trabalhando e se esforçando para encontrar uma cura, ou que o Senhor abrevie esses dias, Pai, para que nós possamos desfrutar do relacionamento de comunhão na igreja, bem como o cumprimento de várias atividades, como estudar e trabalhar, que tanto de nós precisamos. Enquanto isso, Senhor, aqueles que estão em hospitais, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão, ó Deus, com a Covid, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Guarda, Senhor, os que estão cuidando, alivia a dor e sara, Pai, cura aqueles que estão padecendo. E assim, Senhor, a todos nós que estamos aqui cuidando das nossas vidas, que o Senhor nos ajude, livrando-nos de todo o mal, como o Senhor nos ensinou a orar na Tua oração, na Tua palavra. Obrigado, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor sejam reais, verdadeiros e presentes sobre nossas vidas, nesses dias, até a gloriosa vinda do Senhor. Em Teu nome mesmo é que nós oramos, Pai. Amém e amém, Senhor.